Paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Bom, eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje vamos dar início a mais uma lição, que é a lição de número 6, que tem como tema Quem é Deus no Antigo Testamento? E a lição de hoje se encontra no livro de Levítico, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 18. E mais abaixo, aí na sua lição, você vai acompanhar o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20 e o versículo 2. Diz assim: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Nessa lição, antes de iniciar, já vamos fazendo aquela preparação dos objetivos, do devocional, dos dias, né, que você vai enviar de segunda a sábado para os seus alunos. Passando para o espaço pedagógico, né, você passe aí a sua folha, aí a gente já vai compreendendo que Deus ele possui qualidades. Porém, diante dessas qualidades, é uma das formas que ele se faz conhecido. Mas ainda existem muitas pessoas que acham que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento e tentam compará-lo. E é exatamente sobre isso que a gente vai frisar na lição de hoje. Entendermos que o mesmo Deus que atuou antigamente, ele não mudou, ele não muda e jamais mudará. Então, a Bíblia declara e afirma que Deus, ele não tem uma variação de caráter. Entretanto, a gente vai explicar aos nossos alunos que Deus ele quis estabelecer, né, um relacionamento com o seu povo, tanto no passado quanto também no presente, né, nos dias de hoje. E ele também tem esse compromisso desde sempre, né? Mesmo no Antigo Testamento, ali no período das criações das leis, das execuções para com o seu povo. Nesta lição, temos três objetivos. O primeiro objetivo é apontar como Deus se revelou através de suas obras. O segundo objetivo é ensinar que Deus é o legislador do povo de Israel. O terceiro objetivo é enfatizar os milagres de Deus no meio do seu povo. Mais abaixo, você encontrará os saberes escolares, que é do ponto 1 ao ponto 6. Todos esses pontos devem ser passados do início ao final da lição. Vamos passar agora para a próxima página, que é Conhecendo Mais de Deus. E a gente vai já relatando que no Antigo Testamento, Deus já inicia ali, né, nas suas escrituras, os grandes milagres, as grandes obras, né, desde o primeiro capítulo ali de Gênesis, que foi através da sua criação. E sabemos e aprendemos também que toda essa criação foi feita de acordo com a sua palavra. Então, de acordo com o que ele falava, as coisas eram criadas, as coisas aconteciam. E quando a gente vê lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, a gente vai compreender que o que vai nos fazer acreditar e saber que tudo isso aconteceu e ter firmeza é viver justamente através da fé. Acreditar ainda que a gente não veja e ainda que a gente não tenha visto. Diante disso, a gente compreende que abordar a ação e a obra de Deus no Antigo Testamento é uma certeza de que tudo aquilo que ele predestinou aconteceu, inclusive as promessas. Passando agora para o primeiro ponto da nossa lição, que diz Deus e suas obras. As obras de Deus não ficaram ali limitadas apenas, né, no período da criação. Né? A gente também vê o cuidado de Deus com o chamado de Abraão, onde ele chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. E através dos descendentes de Abraão se formaria uma nova nação que seria abençoada por Deus. E por intermédio de quê? Por intermédio da nação de Israel. E através disso, Deus operou muitos milagres que serviram de exemplo para os crentes no Novo Testamento. Então a gente já vê aí um milagre, né? Já vê uma promessa que veio como espelho já para o Novo Testamento. Então, se já veio como um espelho para o Novo Testamento, vemos que Deus ele não mudou. Ele simplesmente fez um complemento para uma nova história, para um novo percurso.
Descendo mais aí para o ponto A, que tem como tema o Deus que separou um povo. Aí a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a história de Abraão. E lembramos, né, que Abraão, ele tinha 75 anos e a sua esposa Sara tinha 65 anos. Porém, Sara é estéril, era estéril, né? Sara nunca tinha sido mãe e ela já estava idosa. Então temos aí dois milagres, né? Duas coisas aí bem delicadas. A idade, né, que no mundo de hoje em dia temos a compreensão que é quase impossível uma pessoa idosa gerar uma criança. E a outra situação era por ela ser estéril. Porém, eles receberam uma promessa. E essa promessa era de que Abraão e Sara iriam gerar um filho. Então, cerca de 25 anos depois, essa promessa foi cumprida. Abraão já tinha por volta dos seus 100 anos. E mesmo assim, Deus foi lá e executou o que tinha falado, e executou o que tinha prometido. Consequentemente, eles tiveram um filho, e Isaac gerou Jacó. E após o encontro com Deus, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E, consequentemente, através do nome Jacó mudado para Israel, para que Israel se tornasse uma cidade, Israel primeiro teve que ser uma pessoa. Então, de uma pessoa, a cidade de Israel foi gerada. E através da vida de Jacó, as 12 tribos de Israel foram também ali criadas e separadas. Né? Isso aí já é mais para frente, mas você pode aí ir em busca desse conhecimento também para passar aí para os seus meninos. Né? E o segundo ponto, que é a parte B, que é o Deus libertador. Deus, ele continuou com a sua obra no meio do povo. Quando? Quando no povo de Israel estava tendo a libertação de uma escravidão e opressão no Egito. E a gente encontra lá em Êxodo, capítulo 14. Aí a gente vai seguindo mais um pouco e vamos vendo aqui na lição que os hebreus conquistaram a terra prometida sob a liderança de Josué. Então, antes de Josué, tinha Moisés. Então, até chegar em Josué, Moisés já tinha vivido muitos milagres, né? Já tinha vivido muitas promessas, até o período de preparação para que Josué viesse ali cuidar daquele povo. E isso também foi um milagre. Né? E com o passar dos anos, o Senhor liberou o povo dos cativeiros, o Senhor protegeu por quase 2.000 anos. Então, diante desse período, o Senhor protegeu aquele povo, guardou aquele povo da escravidão. Porém, este mesmo povo foi o povo que voltou a ser uma nação na terra prometida. Só que quando a gente vai para o livro de João, capítulo 5, versículo 17, a gente vai ter uma parte muito importante, né, do Antigo Testamento. Qual é essa parte? Onde muitas pessoas, elas colocavam uma dificuldade no uso do dia do sábado. E isso também foi no Antigo Testamento. Porém, diante dessa correria aí, desse contratempo, Jesus ele se encarregou em dizer: meu pai trabalhou até agora, então eu também trabalho. Então Jesus, ele veio com essa palavra, veio ali com essa personalidade ali, para mostrar para as pessoas que no Antigo Testamento, né, para nos trazer a imagem, a semelhança e a certeza para o dia de hoje, que no Antigo Testamento não só tinha milagres, né, como a gestação, como a mulher que foi estéril, não ser mais estéril, como lideranças, né, de uma pessoa que não se sentia confiante, mas passar a se sentir confiante, a libertação dos escravos, dos cativeiros, né, e dentre muitas outras coisas que aconteceram. Ainda teve a separação e a diferença do sábado, que antes diziam que não podia ser feito nada, para o período de Jesus, modificando e mostrando que todo dia é dia que pode ter cura, pode ter libertação e pode ter restauração. E o segundo ponto da nossa lição é as ordenanças e leis entregues ao seu povo. No Antigo Testamento, Deus fez alguns acordos com aquela comunidade, né, com aquele povo. E o primeiro acordo que Deus fez ainda
na época de Abraão, era que todo menino, ainda nascido com até 8 dias de vida, ele deveria ser circuncidado. E daquela forma, era uma maneira de mostrar que aquelas crianças seriam escolhidas, seriam separadas. Mas, em diante, por intermédio de Moisés, Deus também fez outro acordo. E esse outro acordo foi entregar as leis e os mandamentos para o seu povo. Então, além de fazer a circuncisão de meninos até 8 dias de vida, Deus também, através de Moisés, fez ali a declaração e a necessidade das leis, né, dos mandamentos. Na parte A do segundo ponto, tem como tema a aliança com Deus e a obediência de suas leis. Outros acordos que Deus fez com Israel era para que o povo obedecesse. Se o povo obedecesse, coisas boas aconteceriam. Porém, se o povo desobedecesse, coisas negativas aconteceriam. Esse acordo que Deus fez com o povo foi marcado com sangue de animais, que você pode entender um pouco mais em Êxodo, no capítulo 24. Mais adiante, Deus renovou novamente esse acordo com Israel, né? Então, o povo teria que obedecer para que fosse abençoado. Se eles obedecessem, o que é que aconteceria? Acompanhe aí na sua lição. A chuva sobre a terra, para que sempre houvesse colheita farta, ou seja, iria ter uma colheita farta por conta da chuva que Deus iria mandar para deixar aquela terra ali boa continuamente. A outra coisa era que Deus iria trazer paz para o seu povo. Eles teriam vitória sem sequer guerrear contra o povo de Israel, né? Então, eles já teriam ali a vitória. E a outra condição é que eles teriam uma comunhão eterna com Deus. Então, vê que quantas coisas boas o Senhor concederia a este povo se eles obedecessem. Porém, se eles desobedecessem, ao invés dessas bênçãos, a maldição estaria sobre eles. E aí começa. Israel sofreria desastres e doenças. A colheita seria roubada pelos inimigos e não teriam mais a proteção de Deus. E seriam derrotados nas guerras. E se persistissem, Israel seriam espalhados por outras nações. E suas cidades ficariam em ruínas e em desertos. Então tem aí dois lados: a obediência que gera a prosperidade, que gera o recolhimento de bênçãos e promessas, mas a desobediência que deixa o povo na desolação, parado, estagnado e totalmente perdido, né? Na parte B, o povo de Deus na terra prometida. Por fim, a posse da terra prometida seria através da divisão do território entre as 12 tribos de Israel, com exceção da tribo de Levi, que não teria uma terra fixa. Então, a terra de Levi, dentre as 12 tribos, seria a única que estaria separada e que não iria adquirir um território. A tribo de Levi, ela ficou para cuidar dos tabernáculos, né? Eles seriam encarregados desse compromisso, que era justamente dentro desses tabernáculos estar os descendentes, né? E ali eles estariam protegidos e sendo guiados de um lado para o outro no deserto. E nisso, a gente continua vendo que, infelizmente, né, depois dessa decisão das 12 ali tribos, tudo certinho, infelizmente, pela desobediência do povo de Israel, aquele povo sofreu as maldições, justamente por não acatarem o que Deus tinha predestinado para a vida deles. Então, a gente começa a refletir e entender que quanto mais obediente você for, eu for, né, quanto mais obediente os seus alunos, né, estiverem mais encaminhados e pertinho e em comunhão com Deus, com certeza estaremos. No ponto 3 da nossa lição, tem como tema os milagres operados ao longo da jornada. Então, nas Escrituras Sagradas, vemos que muitos milagres foram concedidos, né? A gente já pode citar alguns, mas no ponto A da lição, tem um dos milagres também bem centralizados que todo mundo aí conhece, com certeza o seu aluno também vai conhecer, que é o dilúvio universal. Ou seja, foi um período onde a humanidade se corrompeu
e passou a servir outros deuses. Porém, muitos pecados foram cometidos e ninguém respeitava a Deus. No entanto, Deus, ele escolheu um homem íntegro chamado Noé, justamente para diante daquela situação, Noé construísse aquela arca e ele iria enviar um dilúvio para que ele colocasse um casal de animais ali dentro daquela arca e toda a sua família, e eles iriam para outra terra, iriam para outro povoado para começar tudo novamente. Então, outro milagre muito marcante aí na história do Antigo Testamento é a história de Noé, que você pode lembrar aí com seus alunos, eu tenho certeza que eles já conhecem essa história, e você pode trazer aí como um dos pontos principais. A parte B da lição é a abertura do Mar Vermelho, que é outro período aí que todos conhecemos aí, é um período muito interessante e que eu pelo menos eu fico assim de boca aberta assim pelo cuidado de Deus e pela forma que Deus vai ali no detalhe, no profundo e no milagre para realizar aquilo que a gente nem tem noção e aquilo que a gente não imagina. Então, mediante a fé de Moisés e a fé também de muitos naquele ambiente, o milagre aconteceu. Então, depois de sofrer por muitos anos de escravidão no Egito, o povo de Israel foi liberto por Deus. Sem se conformar, o que aconteceu? O faraó se reuniu com o exército para ir atrás dos israelitas, né? Mas Deus vai lá, por intermédio ali com Moisés, conversando ali, bem pertinho, e diz assim: Moisés, toca as águas do mar, e as águas irão se dividir no meio, né? Então Moisés vai lá e obedece. E quando Moisés toca, o mar se abre. E o que acontece? O povo começa a passar no meio daquele caminho, porém, os egípcios, ao tentarem passar, eles morreram afogados. Justamente porque Deus, ele havia ordenado que as águas tornassem ao seu lugar. Então, o povo, quando está em obediência, ele segue e é protegido por Deus. Mas todos ao derredor que tentarem interferir em um trabalhar de Deus serão levados também junto com as águas, que foi exatamente o que aconteceu aqui neste período. E a parte C, que é o último aqui da nossa lição, tem como tema outros milagres que Deus operou. Então, além desses milagres que Deus realizou no Antigo Testamento, Deus, ele também realizou o envio do pão do céu, a abertura do Rio Jordão, a queda das muralhas de Jericó, o sol e a lua ficaram retidos no céu, a ressurreição do filho da viúva de Serepta, o arrebatamento de Elias, o livramento de 3 hebreus na fornalha de fogo, que está lá em Daniel, também é bastante conhecido, e o livramento de Daniel na cova dos leões, e entre outros. Então, você pode pegar uma dessas histórias que foram citadas aqui nesta lição, trazer para os seus alunos, para eles fazerem uma atividade dinâmica de quais pontos eles mais gostaram, na verdade, os que eles mais gostam no Antigo Testamento, para eles elaborarem um cartaz bem bonito, bem colorido, né, para apresentarem. Né? Pode ser dividido também em grupos esse cartaz, com os pontos principais, né, do Antigo Testamento que eles mais gostaram, né? Então chegamos aqui na nossa conclusão e entendemos que Deus é um ser pessoal e que ele se importa com tudo que ele criou, com tudo que ele fez e se importa com as nossas vidas até o dia de hoje e até a eternidade. E muito pelo contrário do que as pessoas pensam. Deus, ele é detalhista. E a melhor prova disso foi ele ter enviado o seu Filho amado, nosso irmão Jesus, para morrer na cruz por nós e nos dar a vida eterna. Então chegamos ao fim da lição de hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês tenham uma excelente aula. Curte, comenta, compartilha. Caso você tenha alguma dúvida ou algum feedback, coloca aqui nos comentários que nós estaremos interagindo com todos vocês. Que Deus abençoe e até breve! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas,
através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.